Se você entrou nesse vídeo, você tem algum interesse com teologia ou em fazer faculdade de teologia. Será que vale a pena ainda fazer faculdade de teologia nesse tempo que nós estamos vivendo? Eu sou o pastor Naftali e eu vou te mostrar se realmente vale a pena ou não, ao decorrer desse vídeo, fazer faculdade de teologia. Existe uma frase bem popular que diz assim: todo pastor é um teólogo, mas nem todo teólogo é um pastor. Um exemplo, você pode ser teólogo sem ser pastor, mas você não pode ser pastor sem ser um teólogo, um conhecedor da palavra de Deus. Eu não estou fazendo uma afirmação que não exista pastor que não seja formado em teologia. Eu bem sei que sempre existiu grandes homens de Deus que não foram formados em teologia. E eu sei que existem nos tempos de hoje também grandes homens de Deus que nunca fizeram faculdade de teologia. Mas eu também sei que existe mais aqueles que fazem a obra de Deus por amor, mas de forma ignorante. Aqueles que fazem a obra de Deus por uma paixão muito grande pelo Evangelho, mas de forma errada. E existe aqueles que fazem a obra de Deus de forma desleixada e totalmente errada e herege. E isso existe muito mais, como nós podemos ver nos dias de hoje. Será que é necessário realmente fazer uma faculdade de teologia? Nós temos o exemplo dos discípulos que andaram 3 anos com a palavra de Deus, de dia e de noite. E somente depois dessa experiência que eles tiveram com Jesus, com a própria palavra em forma, 24 horas durante 3 anos, foi que eles foram capacitados para, sim, fazer a obra de Deus. De forma que Jesus confiou a eles essa missão. A você que é pastor e está vendo esse vídeo e ainda não é formado em teologia, pastor, eu queria te dar um conselho. Não custa nada você fazer uma faculdade de teologia. Para você que já está decidido a viver a sua vida toda entregue à obra de Deus, o que são 3 aninhos? O que é se aperfeiçoar mais e mais no conhecimento da palavra de Deus? Se você, diante desse vídeo, está sendo convencido, está gerando esse sonho novamente, esse desejo que sempre existe, todo homem de Deus tem vontade de estudar, de mergulhar profundo na palavra de Deus. Se você está novamente sonhando com isso, os seus olhos estão abrindo através desse vídeo, eu vou deixar aqui em cima um código que dá um desconto muito bom para você que pretende fazer faculdade na Unicesumar, na mesma faculdade que eu estou fazendo, uma faculdade respeitada em todo o território brasileiro, aprovado 5 estrelas pelo MEC, tá bom? Então não é qualquer coisa. Hoje nós vivemos na era da informação, em um contexto totalmente diferente dos tempos passados, uma sociedade mais exigente, onde todos têm na palma das suas mãos a informação. Então isso vai ser cobrado mais de nós como líderes e mais de nós como servo de Deus. Hoje, principalmente para quem é líder. Você não vai ser mais líder sobre uma sociedade de camponeses, de pessoas analfabetas, não. Hoje a sociedade não é mais assim. Hoje nós vivemos em uma sociedade de pessoas formadas, cada um na sua profissão, de pessoas bem entendidas, de pessoas de um intelectual mais avançado, uma sociedade mais exigente, de perguntas e dúvidas mais complexas, de pessoas que são formadas nas suas áreas. Se eles conseguirem enxergar em você, como líder espiritual, que você não tem conhecimento, que você é fraco, na única coisa que você se dedicou a vida toda, você vai perder a credibilidade. Você já andou naquelas igrejas que o pastor é gente boa, bem humilde, mas que é a membresia que releva ele, porque diz assim, o pastor que ele fala não tem lógica. As pessoas têm acesso às informações, a uma mensagem bem contextualizada. Às vezes olha para aquele pastor é tão amoroso, é tão gente boa, mas o que ele fala não tem lógica nenhuma. O que ele fala está errado. Porque às vezes, diante dessa bondade toda, existe um orgulho que não quer aprender com outras pessoas. Existe um orgulho de que chegou a tal ponto que não aprende, não quer aprender mais. E a nossa vida nós sabemos que é diferente. Mesmo que nós conheçamos todas as coisas, a nossa vida é a viver aprendendo a aprender. Sempre isso. Aprendendo a aprender. De novo. Agora eu queria falar para um público específico. Talvez você que entrou nesse vídeo é de uma igreja que foi fundada há pouco tempo, não é uma igreja histórica, não é uma igreja que tem a doutrina, os dogmas sistematizados, que toda membresia sabe sobre escatologia, sobre qualquer assunto. A igreja é bem ciente da doutrina que ela acredita, que ela prega. Amado, você que é dessa igreja, que às vezes vive de pregações avulsas, né, de um ministériozinho simples, que procura fazer as coisas de Deus com excelência, com amor. Já temos mais de 2000 anos só de igreja, depois de Cristo. Mais de 6.000 anos só de escritura. Homens de Deus estudaram, revisaram, organizaram, sistematizaram toda a doutrina, todo o credo da igreja. Né? Para nos dar, aos tempos que nós estamos vivendo hoje, a palavra de Deus toda mastigada. Porque a Bíblia não é um livro todo organizadinho, não. Você precisa destrinchar ela. Aí você vem hoje, vem criar tudo do zero, organizar tudo do zero, tendo todo esse material ao nosso acesso. Eu acredito que isso é ter dor de cabeça por algo inútil. Você que está ouvindo essa mensagem, você é de uma igreja onde o pastor proíbe os membros de sonhar em fazer uma teologia, ele é contra você estudar aquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou pessoas para escrever, para que nós tomemos conhecimento disso. Será que você é de uma igreja onde o pastor diz que a letra mata? Esses absurdos dentro da igreja, onde essa letra lá você vai ver, é preguiça de ler o próprio capítulo, o próprio contexto, pega um versículo solto e inventa uma mentira dessa, onde ele está falando da lei. Você acredita que Deus ia inspirar homens para escrever toda a Bíblia, para no final nos proibir de estudar a palavra de Deus? Estudar é algo árduo, estudar é algo cansativo e enfadonho sim para a nossa matéria.
mas é somente trabalhando na obra de Deus, garimpando a palavra de Deus para que a gente consiga tirar dela o melhor que Deus ele quer nos oferecer. Talvez você é de uma igreja onde o pastor sobe ali no altar e diz aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele amam. E ele fala isso como se estivesse falando um versículo bom que está apontando as coisas do céu, onde o versículo não está dizendo nada disso. Sabe, o versículo está dizendo, coisas que os olhos não viram, são aquelas pessoas que não quiseram enxergar Jesus. Os ouvidos não ouviram, eles não quiseram ouvir a palavra de Jesus. Nem subiu ao coração dele, ao entendimento dele, ele não quis crer no Evangelho, mas essas coisas são aquelas que o Senhor preparou para aqueles que Ele ama. Né? É o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O capítulo em si, ele fala isso. Então, será que você vai receber um conselho de uma pessoa que diz, não estude teologia, falando os versículos tudo fora de contexto? Será que você vai confiar a sua salvação, a sua vida eterna, a uma pessoa que não teve coragem nem de ler o capítulo inteiro da Bíblia? Um simples capítulo? Amado, eu te aconselho, se o teu líder te aconselha isso, é porque ele quer te fazer uma pessoa deficiente, que sempre vai depender dele, sempre vai se escorar nele. Você é uma pessoa que usa os outros de muleta. Você é uma pessoa que é cego e precisa ser guiado pelos outros. O bom líder, ele quer capacitar as pessoas. O bom líder, ele quer preparar as pessoas para andar dependente somente de Jesus Cristo. Amado, se você ficar ouvindo conselhos de pessoas assim tão atrasadas, e se você estiver talvez em uma congregação que os ensinos daí é errado, será que você não vai se dar nem o trabalho de fazer comparações dos ensinos que são ensinados na tua igreja e os ensinos que são ensinados em outras igrejas? Será que realmente só a sua igreja vai para o céu e todas as outras vão para o inferno? Quando o Senhor disse que a igreja dele está sobre todo este mundo, sobre todo esse planeta, o que você aprende numa faculdade, amado, você não vai aprender em cursinhos básicos, avançados, de teologia de 3, 4 meses. Você não vai aprender nisso. Você não vai aprender nas escolinhas dominicais. Você não vai aprender porque eu já fiz tudo isso. Eu tenho 30 anos na fé, sabe? Eu nasci na fé, me criei na fé. E eu te digo que nesses últimos dias, né, eu estou no 2º ano de faculdade de teologia, e o que eu aprendi é incomparável. É como eu te falei. É algo tão organizado que vai te apresentar o passo a passo, não de maneira avulsa. Você vai ali para os cultos, impossível você aprender a palavra de Deus indo para cultos. Cultos, eles soltam uma palavrinha, uma historinha, soltam ali a história de Daniel, de Davi, etc, etc, etc. Culto de doutrina vai te dar um passo a passo, sim, mas algo aprofundado, para abrir realmente a sua mente, para te fazer ter conhecimento. É somente uma faculdade de teologia. Talvez você está dizendo, mas 3 anos é muito tempo. Não, para mim essa é a parte ruim, a parte negativa. É só 3 anos. Sabe, porque é tão bom, é tão maravilhoso, é tão gostoso você se deliciar na palavra de Deus. Eles dão algo mastigado para você, tão fácil você, meu Deus, eu nunca enxerguei dessa forma. Como é lindo, como é maravilhoso contemplar a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, o chato é que são apenas 3 anos e no instante vai se acabando. Amado, essa frase aqui resume tudo. Quem não tem um conhecimento firmado em alguma coisa, afunda em todas as outras. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, você não vai ter nem discernimento. Às vezes você vê 100 pregadores, na sua cabeça todos eles estão falando a verdade. E principalmente no advento das redes sociais, da internet, onde nós vemos diversos tipos de pregadores. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você é formado em teologia, você vai ter o discernimento. Quando você vê alguém pregando, você identifica logo, esse aqui é assembleiano, esse aqui é batista, esse aqui é presbiteriano, esse aqui é católico, sem que ele nem diga, nem a blusa dele ou o símbolo mostre que igreja ele é. Você vai identificar fácil e fácil. Se ele é testemunho de Jeová, se ele é um herege, se ele está falando besteira, você vai identificar fácil e fácil. Eu já vi pessoas que veem uma pregação todinha e dá glória a Deus, ele nem identifica que tem um bocado de heresia no meio. O povo perece por falta de conhecimento, se afunda porque não é firmado em nada. Mas acredite se quiser, hoje nós estamos vivendo em tempos de pregadores e pastores preguiçosos, onde no mesmo altar, né, se você for, eu já visitei igrejas que no mesmo altar o pregador prega uma coisa, o outro pregador prega outra, o pastor vai lá e prega outra, e ninguém tem discernimento, que está indo um contra o outro, uma contradição total. Uma bagunça total ali no altar e ninguém sabe o que está desfazendo do outro ali no altar. Nesses últimos tempos, o que a gente tem mais visto é igrejas que vivem de movimento. Uma igreja que não tem organização, como eu falei, ela afunda em tudo. Então a igreja que vive de um movimento qual é? Talvez você identifique, talvez você seja de uma dessa ou conhece uma dessa. Ela é assim, ó, o que as outras igrejas estão fazendo que está dando certo, nós aplica aqui. Aí acabou essa moda, esse movimento, então nós vemos o que outros estão fazendo, nós aplica aqui. Nós vemos o que outra igreja está fazendo, nós aplica aqui. E ela vai vivendo disso, de movimento. É isso que faz ela andar. E ela não quer saber se está certo, ela não se informa, ela não tem conhecimento se está certo, ela não sabe nem qual é a base de doutrina que ela tem. Então, as igrejas de movimento, as igrejas dos últimos dias, elas estão vivendo dessa forma, sem discernimento do que crê e do que aplica dentro dessa igreja. Sabe por quê? Porque ela não tem uma doutrina. Isso é diferente das igrejas mais históricas. Então, amado, esse era o vídeo. Se depois desse vídeo foi gerado em você novamente o desejo de se aprofundar, de se obrigar a estudar, de aprender mais a palavra de Deus, se eu fui um instrumento de bênção na sua vida para lhe impulsionar a fazer isso, amém. Se você ainda está indeciso, né, coloca os joelhos no chão, pergunta a Deus, Senhor, tu queres realmente que eu conheça aquilo que o Senhor revelou? Será que teologia realmente me esfria? Ou abre os meus olhos para que eu não seja ignorante a relação a coisas que nada tem a ver com o Senhor? Fale com Deus e o Espírito Santo de Deus ele vai te guiar, vai te convencer a fazer a coisa certa. O que nós precisamos tomar é um posicionamento de pensar nisso.
devo fazer, Senhor, eu acredito que o Senhor não vai contra isso. Se esse vídeo te serviu de alguma coisa, foi bênção na sua vida, se inscreve nesse canal, tá bom? Deixa um gostei para que esse vídeo seja relevante e alcance outras pessoas que estão precisando novamente de ser impulsionado a debruçar diante da palavra de Deus, a garimpar a palavra de Deus, a dedicar-se hora, a cansar, se fadigar diante da palavra de Deus para conhecer realmente a vontade de Deus. Irmãos, se não existisse a palavra de Deus, nós não saberíamos nem como prestar culto ao Senhor. Então tudo que nós sabemos é por causa de pessoas que se inclinaram, os grandes teólogos, os organizadores da palavra de Deus, se dedicaram anos e anos, os tradutores. Então, estar diante da palavra de Deus, irmãos, não é pecado. Estar diante da palavra de Deus não esfria ninguém, pelo contrário, irmãos. A palavra de Deus até dita na boca de um bêbado, a palavra não é mentira. A palavra de Deus ela é verdade, onde ela estiver. Ainda que a fonte, ainda que a pessoa seja errada, a palavra de Deus sempre será a verdade. Amém, irmãos? E